Agência Sindical apresenta Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Muito bem, começa o Repórter Sindical, Mundo do Trabalho no Ar. Hoje, no começo de agosto, nós estamos com uma série nova. Todo mês nós temos o programa, ele é temático, digamos assim. E em razão da reforma trabalhista, sindical, porque ela não é só trabalhista, ela é mais ampla, ela é vertical e horizontal ao mesmo tempo, nós resolvemos fazer uma série de programas com pessoas que têm origem diferente, formação diferente, mas todas vinculadas ao mundo do trabalho, para entender o que é essa reforma e como é que faz o enfrentamento, né? Porque tudo indica que entrará em vigor dia 13 ou 14 de novembro e muda muito das relações de trabalho, muito da legislação, da condição de emprego, de salário, e é ruim, agressiva em relação aos trabalhadores e ao sindicalismo. Eu entendo que não há ninguém mais qualificado para começar a série do que o João Guilherme Vargas Neto. Por isso nós convidamos hoje, que ele estava num evento sindical, engenheiros correndo para lá e para cá, e foi gentil, né, e parceiro, como sempre, para vir aqui ao programa. João Guilherme, tudo bem com você? Tudo tranquilo, tudo bem. E essa reforma, essa lei pega ou não pega? Olha, Franzinho, a deforma trabalhista, que como você disse, contém em si 4 deformas, a deforma trabalhista propriamente dita, a deforma sindical, a deforma empresarial no sentido de proteger os proprietários e a deforma da justiça do trabalho, encarecendo-a e colocando dificuldades ao seu acesso. Essas 4 deformas, que nós chamamos de deforma trabalhista, ela é a mais grave agressão sofrida pela estrutura sindical brasileira e pelas relações do trabalho regulamentadas por essa estrutura, pela CLT, desde a existência da CLT. Tá. Nem a ditadura militar, e isso precisa ser dito com muita precaução, com muita seriedade, para que se compreenda o impacto, nem a ditadura militar ousou tanto no que diz respeito ao desmanche de relações do trabalho e da estrutura sindical. Vamos lembrar que a ditadura militar, sim, eliminou a estabilidade, trocando-a pelo Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Mas a Constituição de 1969, ou seja, a Constituição dos militares, Da Junta Militar, ela garantia aos sindicatos as contribuições compulsórias. Ora, a deforma trabalhista em seus 4 aspectos, ela agride o direito dos trabalhadores, fortalece os proprietários das empresas, restringe o acesso à justiça do trabalho e dá um golpe destrutivo na capacidade de representação sindical. Agora, João Guilherme, você vai responder daqui a pouco. Você descreveu um quadro, vamos usar, já que você se referiu à ditadura, é uma coisa que lembra o AI-5, né, pela sua violência, e agressividade e intensidade. Bem, mas tem o dia seguinte, nós precisamos sobreviver e cuidar, de pelo menos reorganizar o nosso campo, o campo sindical e o campo do trabalho. Então, eu vou, daqui a pouco, vou falar da nossa convidada, a Ariane Soares, para que você me diga como é que a gente vai fazer a reorganização sindical, dos trabalhadores, a resistência, enfim, se é possível haver uma recomposição de forças, em que caminho que isso anda. João Guilherme, nós temos aqui em todo o programa a Ariane Soares, que trabalha com a gente na agência sindical, e ela encaminha aqui as perguntas, as participações dos nossos internautas e telespectadores e amigos. Tudo bem, Ariane? Bem, João Franzin, boa noite a você, boa noite, João Guilherme, mais uma noite. vez muito obrigado por sua presença e boa noite a você que nos assiste, internauta, telespectador. Mande sua pergunta pelo nosso WhatsApp 011 São Paulo 942709363, repetindo, 942709363, ou, se preferir, mande pelo e-mail. João Guilherme,
não há dúvida de que o regime militar era uma ditadura, que foi radicalizando depois de 64, AI-5, e teve aquele período tenebroso do regime até chegar à distensão, e aí as forças se recompuseram, a sociedade civil, digamos que se reorganizou, nós fizemos movimento pela direta já e a história já é sabida. Então, de uma ditadura se espera que ela seja agressiva quando ela faz o enfrentamento. Agora, nós não estamos numa ditadura clássica no Brasil, então não tem um general engalanado, não tem restrição à liberdade de imprensa, não há constrangimento ao direito de ir e vir, à liberdade de expressão. E como é que um governo dessa natureza ataca dessa forma? Por uma razão muito simples, Franzinho, como os portugueses nos ensinam, que o pior das consequências é que elas vêm depois. Sim. Nós estamos sofrendo as consequências da criminosa iniciativa, artificial iniciativa do impeachment da presidente. O impeachment da presidente, com todos os erros, desvios, defeitos, corrupção, quaisquer dos ataques que se possa fazer ao governo anterior, a retirada da presidente, ela teve um objetivo, que era um objetivo de, sem voto popular, realizar um conjunto de mudanças que eu chamo de desmanche. Sim. É o desmanche da Previdência, é o desmanche dos direitos trabalhistas, é o desmanche do Estado brasileiro para atender o mercado, é o desmanche das mobilizações populares, é o desmanche da Lava Jato, é o desmanche do presidencialismo brasileiro, é o desmanche, se possível, das eleições de 2018. Então, nós estamos lidando com um governo que o seu ambiente, e esse ambiente ele sabe explorá-lo muito bem, vimos ontem na votação da Câmara, ele sabe se articular bem. Esse desmanche diz respeito à relação fundamental da sociedade, que é a relação entre trabalhador e emprego, as relações do trabalho. Sim. E, Franzinho, dizem que quem desconhece a história é condenado a cometer todos os erros já cometidos. Sim, sim. E eu preciso, para ilustrar essa demonstração, tirando consequências, que a gente consiga repensar como foi o nosso primeiro semestre, especificamente nessa questão da reforma trabalhista. Primeiro semestre deste ano. Deste ano. Repara, o Executivo envia para o Congresso Nacional, no dia 23 de dezembro de 2016, sim, uma proposta que eu chamaria reforma de itens trabalhistas. Eram 7 pontos, sim, que eram apresentados pelo Executivo e pelo Ministro do Trabalho como criando uma reforma. Tá. Palatáveis, tá, discutíveis, defensáveis em alguns casos. O Congresso entra em recesso, em fevereiro ele reabre os trabalhos, imediatamente a Câmara escolhe um relator, e por coincidência um relator neoliberal, jejuno no assunto, tá, um deputado do Rio Grande do Norte, do PSDB, bastante desligado das preocupações, mesmo as preocupações que na Câmara vicejavam sobre temas de relação do trabalho. E ele, então, surpreendentemente, em um mês ou menos, ele apresenta uma proposta coerente de 107 artigos. De 7 para 107. De 7 para 107, que verdadeiramente configura, aí sim eu chamo de uma deforma trabalhista e sindical. É óbvio que esse santo teve um Espírito Santo de pomba, que no caso pode ter sido o presidente do TST, o Ives Ganda Martins Filho. Porque o relatório que ele apresentou com o projeto que o substanciava é muito coerente. Ele aborda aqueles 4 aspectos que eu mencionei, sim, trabalhista, sindical, empresarial e da justiça do trabalho,
de uma maneira muito coerente, Tá. com a exceção do artigo que reabre a possibilidade da contribuição sindical ser a detrimento do trabalhador, Sim, ou sim. seja, ser espontânea do Sim, trabalhador. opcional. Opcional. Se a gente observar, enquanto os 106 artigos formam essa coerência, Sim. esse artigo a respeito dos rendimentos sindicais é atamancado. Provavelmente é o item mais sujeito a contestações hermenêuticas, olha como eu estou chique, Sim. a respeito da sua vigência. Você acha que ele foi agregado assim? Foi correria? evidentemente foi agregado como quem agrega a ostra estragada no prato de ostra. Entendi. E ele foi feito às pressas porque uma outra característica da trajetória institucional da Deforma foi a pressa, rápido como quem rouba. Se o relator apresenta em fevereiro, as discussões, até mesmo à base de urgência, que foi derrotada numa primeira sessão, e foi feita uma sessão no dia seguinte para garantir a urgência, Sim. a lei é aprovada na Câmara em 27 de abril de 2017. Tá. Então você tem, apresenta-se em 23 de dezembro 7 Sim, artigos, sim. dorme por conta do recesso, Tá. reabre, rapidamente se compõe um relator, esse relator apresenta um relatório abrangente, sim. totalizante, mete lá o supositório da eliminação da contribuição Sim. sindical e no dia 20, madrugada, do 26 para o 27 de abril, ele é aprovado na Câmara. Tá. Segue-se depois o ritual no Senado e ele, em julho, é aprovado no Senado e vira lei. Mas o que nos interessa é a discussão na Câmara. Tá. E aí, Franzinho, nós temos de prestar atenção no rito institucional e suas datas e no rito das 3 grandes manifestações do movimento sindical esse semestre. Tá. Tá. Você se lembra delas? 15 de março, 30 de março. Não, 15 de março. 15 de março, as manifestações. 28 de abril. 28 de abril E 24 de maio. Greve ocupa Brasília, greve geral e as manifestações Sim, do esquenta. dia de Bem, protestos. olha que coisa interessante. A data da greve geral é um dia depois da aprovação na Câmara. Sim. A Deforma Trabalhista foi aprovada na Câmara no dia anterior ao dia da greve geral. A minha pergunta hoje, para a gente aprender com a história, em que medida a greve pôde ter eficácia e eficiência como pressão aos parlamentares? Não, porque foi posterior. Se ela é um dia posterior. Tá. Então eu quero dizer que daqui para frente, o nosso movimento, além da preocupação unitária, tem que se preocupar, e bastante, com o ritual institucional no qual ele vai exercer pressão. Certo. Mesmo o Ocupa Brasília, em termos de objetividade, fortaleza do instrumento aprovado, ele não funcionou no Senado e não funcionou em relação à Câmara. Eu não estou dizendo que não foi importante a nossa movimentação, mas eu analiso hoje Sim. as dificuldades que atravessamos e vamos atravessar, procurando superar, corrigir, avançar, principalmente nessa relação entre nossas mobilizações e os eventuais ritos institucionais, porque é uma lição que vai ficar para o futuro. O movimento sindical hoje nutre, em alguns setores, grandes ilusões sobre uma medida provisória corretiva de alguns pontos da Deforma Trabalhista. Já está virando lenda. Já está virando lenda, 5 versões circulando, reúne-se aqui, reúne-se acolá. Bem, suponha que haja a medida provisória. Suponha. Essa medida provisória, ela vai ter que ser discutida e aprovada na Câmara e no Senado. Sim, sim. Então, novamente, nós vamos ter o desafio de articular a nossa resistência nas empresas, nas ruas, os sindicatos,
com a expressão e a pressão disso na Câmara, sem cometermos os erros da votação original. Entendi. Em que houve uma coalizão de interesses tolos que nos perturbou tremendamente. Tá. A ilusão numa negociação global, a ilusão de alguns partidos a respeito da predominância de leis eleitorais, a confusão a respeito do peso ou não dessa ostra envenenada que é o fim do Sim. imposto sindical e por aí vai. Sim. Então, eu estou procurando restaurar a nossa memória Tá. com esse cronograma para a gente ver em que medida a nossa capacidade de mobilização ela foi eficaz ou não a respeito do que se discutia na Câmara. Entendi. Levando em conta também o seguinte, o rápido como quem rouba significa aprova sem discutir. Tá. Aquilo que nós vimos no Senado, que foi a palavra de ordem, não muda nada, porque haverá medida provisória, na Câmara vota tudo porque não precisa de entender. Pois é. Bom, eu acho importante o João Guilherme fazer essa observação, esse conjunto de observações e não sei se seria o caso de autocrítica, mas de avaliação, né, dos atos do dia 15, dia 28, dia 24 de maio, especialmente 28 de abril, e a atenção para esse rito que é absolutamente imprescindível ali no encaminhamento das leis, dos projetos de lei, de matéria legislativa, medida provisória, etc, etc. Porque, João Guilherme, está circulando por aí uma ilusão assim, que é mais ou menos isso. Obtido o texto da medida provisória, tudo estará resolvido. Quando não. O que não é verdade. Porque tem todo esse rito que você citou. Não, e tem o seguinte, a mesma Câmara neoliberal que aprovou o relatório do Rogério Marinho, Sim. mesmo sem compreender o alcance, as dificuldades, etc., que garante, entre aspas, a possibilidade de uma medida provisória corretiva, é a Câmara que vai julgar, votar uma eventual medida provisória. Portanto, não haveria nenhuma razão objetiva e concreta para que ela desautorizasse o que aquela própria casa votou no dia 27. Ou seja, eu vejo assim, eu vejo com muita preocupação a edição da medida provisória. Entendi. Bem, existindo a medida provisória, com maior preocupação a respeito da aceitabilidade dela pela Câmara e Sim. pelo Senado. Sim. E em que medida isso pode produzir mudanças até para pior. Claro. Eu tenho notícias, por exemplo, que uma das 5 versões de medida provisória que está correndo, no que diz respeito ao trabalho intermitente, piora o próprio texto que foi aprovado pela Câmara. Piora no que diz respeito à vinculação entre o trabalho intermitente e as contribuições previdenciárias, por exemplo. Perfeito. João Guilherme Wagner Neto, obrigado. Nós vamos fazer um pequeno intervalo para chamar o Fala Diese, que todo o programa nós temos aqui um correspondente e, se não me engano, é o Clemente, seu coordenador, que vai falar. É o Clemente Gans Lúcio, é isso? Vamos lá ouvir o Clemente? Um abração. O desemprego no Brasil atingiu 13,7% no primeiro trimestre e caiu para 13% no segundo trimestre desse ano, significando 13,5 milhões de pessoas desempregadas em uma força de trabalho que mobiliza em torno de 104 milhões de pessoas. Isso ocorre devido à grave crise econômica que fecha postos de trabalho e que cria um ambiente de extrema fragilidade no mercado de trabalho brasileiro. Segundo o Diese, a estimativa é que em Salvador são necessárias hoje 60 semanas em média para um trabalhador encontrar um emprego. Em São Paulo, 43 semanas em média de procura para que um trabalhador possa encontrar um posto de trabalho. Isso revela que a recessão econômica, que já reduziu o PIB per capita em mais de 9%, afetou gravemente o emprego, afetou gravemente a dinâmica econômica. A recessão gera severas restrições à geração do emprego e agora a reforma trabalhista
acaba trazendo para o mercado de trabalho mais uma série de desafios, especialmente porque essa reforma cria inúmeros instrumentos de precarização das condições de trabalho, de arroxo salarial, de fragilização da atuação sindical, na verdade, um grande sistema de desproteção. O desemprego e a fragilidade dos postos de trabalho serão ainda no segundo semestre um grande desafio para o movimento sindical. Muito bem, voltamos com o Repórter Sindical Mundo do Trabalho no ar, hoje iniciando a série Sindicalismo pós-reforma, claro que é a reforma trabalhista. E nós já vamos direto às perguntas com a nossa Ariane Soares. O João Guilherme fez essa explanação mais ampla e densa porque o assunto é pesado, embora a gente trate dele todo dia, cotidianamente, mas há muito ainda desentendimento e muita desinformação acerca do real estrago da reforma trabalhista, sindical, do ataque. As próprias relações de trabalho são atacadas e desmontadas pelo texto aprovado. Ariane Soares, temos perguntas que podemos fazer ao João Guilherme? Vamos dar início com a pergunta do João Carlos Gonçalves, do Juruna, secretário-geral da Força Sindical. João Guilherme, tínhamos um sindicalismo antes da reforma e agora temos outro. Como você pensa que deveria ser o sindicalismo agora? O sindicalismo agora, Juruna, tem que ser aquilo que os velhos dirigentes, e não digo velhos no sentido depreciativo, mas digo me assumindo, dizíamos que deveríamos crescer como o rabo do cavalo, ou seja, crescer para baixo. O grande desafio posto hoje para o movimento sindical é crescer a sua presença, a nossa presença sindical, nos locais de trabalho, na base de nossa sustentação. Para enfrentar essa tarefa, eu chamo a atenção que nós a exerceremos numa situação muito adversa, porque eu vejo um clima de uma certa antipatia, vamos dizer assim, na base a respeito do papel do dirigente. No entanto, mesmo com essas dificuldades, é muito importante o movimento sindical, a direção sindical, se conectar com as bases, por exemplo, fortes campanhas de sindicalização, preparação maciça de uma eventual campanha salarial, trabalho cotidiano de aproximar o dirigente, que representa uma diretoria unida, com a base que lhe dá sustentação. Para mim, Juruna, hoje temos de voltar ao lema anterior ao golpe militar. O movimento sindical tem que crescer como o rabo do cavalo. Perfeito. Agora, João Guilherme, ir para a base, no que diz respeito à reforma trabalhista, é ir para a base a favor ou contra? Não, pelo amor de Deus. Eu tenho citado até o filme que está passando aí, da retirada de Dunkerque, que os ingleses resolveram salvar a massa dos soldados. Sim. E não o Estado-Maior. Se nós formos para a base, defendendo a deforma, vacilando sobre a deforma, ou, sobretudo, unilateralizando a questão da contribuição sindical, nós estaremos passando um atestado de burrice. Nós temos de ir para a base para ajudar o trabalhador a compreender o alcance negativo da deforma e ajudá-lo, junto conosco, a se unir para resistir a ela. Porque uma coisa é certa, a data base para a vigência da lei é início de novembro. No entanto, o patronato já começa a executar como se a lei já vigorasse. E mais, em alguns setores, para fugir da quarentena, por exemplo, na questão da terceirização, sim, provavelmente haverá uma epidemia de demissões para eliminar a característica de empregado para pegar a nova lei não precisando da quarentena. Entendi. Eu queria, ao encontro do que o João Guilherme acabou de falar, eu queria dizer que a gente já vinha na agência sindical pegando exemplos dessa atitude, como é que eu posso dizer, agressiva do patronato, já querendo fazer reforma na marra, antes da vigência da lei.
todos se lembram, e quem não é da época leu certamente, que dizia na época do Jango, é uma bravata que nem era da esquerda, mais ou menos foi espalhado, dizendo o seguinte: reforma agrária na lei ou na marra. Agora o patronato quer fazer a reforma, e já conseguiu a lei, mas não está contente, quer fazer a reforma na marra antes da lei entrar em vigor. Eu vou citar um caso, um advogado amigo nosso, fez as homologações semana passada, e o chefe da RH se despediu dele e disse assim: fulano, quero te agradecer, porque esses anos todos você nos atendeu sempre com presteza, com gentileza, ajudou a acelerar aqui as quitações, mas agora nós vamos fazer lá no escritório da empresa, viu? Muito obrigado. Não, mas peraí, a lei não está em vigor ainda. Esse é um caso. Outro caso, hoje de manhã, numa empresa aqui da Grande São Paulo, que fabrica materiais de segurança, ao votar a Assembleia votar a PLR, o dirigente foi surpreendido pela presença do patrão, que disse o seguinte: vamos aproveitar a Assembleia para ver quem é que é a favor aqui da contribuição sindical e já vota agora, porque agora é opcional, então vocês vão ter o direito de escolher. Esse é o segundo caso. E tem um terceiro caso que está mais ou menos relacionado a isso, que nós estamos juntando as pontas, que a agência vai começar a trabalhar a partir disso, desse assunto a partir de agora. Ontem houve um acidente fatal aqui no Brás de uma produtora. Estava trabalhando fazendo, se não me engano, chama Silhueta Filmes. Estava trabalhando fazendo um filme para o Itaú, numa fábrica desativada. Um trabalhador caiu, uns falam de 4 metros, provavelmente de 8 metros, tomou choque, caiu e morreu. E atropelou outro, e que está, até hoje à tarde, estava em estado grave no hospital. O que acontece? Já é a precarização ensejada pela reforma de que pode tudo, desde que seja tudo a favor do capital e tudo contra quem está trabalhando. A empresa, o trabalhador caiu, ele sequer usava capacete, A convenção coletiva, que a empresa é obrigada, a produtora, a fornecer os EPIs, ela não cumpriu. E outro item da convenção que diz o seguinte: todo set, todo local de filmagem tem que ter equipe de resgate, com médico, enfermeiro, etc. Não tinha nada disso, porque nessa ideia de reforma do capitalista selvagem, ele pode tudo e o trabalhador não poderá mais nada. O Edu está me dizendo aqui de uma reportagem. Edu, será que a gente pode pular essa reportagem para continuar o programa? Senão a gente acaba atropelando muita narrativa aqui, que ela é importante, dada a densidade aqui do tema, que é a reforma trabalhista e a abrangência do João Guilherme para falar sobre o tema. Ariane, tem mais alguma pergunta que podemos encaminhar ao João Guilherme? Pode ser? Vamos então à pergunta de Vitor Nuzzi, jornalista da Rede Brasil Atual. Ele fez algumas perguntas, a gente encaminha a primeira, se caso tiver tempo a gente encaminha as outras. Depois de Brizola, o trabalhismo acabou? Não, o trabalhismo é um problema de carimbo. Sim. O que é trabalhismo? Trabalhismo é o PTB, é o PCB, é o PT, é o PDT de hoje, ou seja, o trabalhismo, na minha ideia, seria partido político que encarna as reivindicações básicas dos trabalhadores. Tá. Trabalhismo seria isso. É simples. Né? Agora, ele vai adquirindo suas modalidades à medida que a história avança. Agora, eu tô certo de uma coisa. O Temer e o seu grupo do desmanche querem acabar com o trabalhismo. Entendi. Nesse sentido de desmanchar a rede de relações dos trabalhadores, de representação sindical, de valorização do trabalho nas relações do trabalho. Nesse sentido, o desmanche do grupo do Temer, o desmanche Temer, é o desmanche do trabalhismo. Entendi. Muito bem, nós estamos com o João Guilherme Wagner Neto e tratando da reforma trabalhista recém-aprovada e sancionada pelo Temer no Senado, da lendária medida provisória que corrigirá tudo, e da repercussão que isso tem no mundo do trabalho efetivamente. João Guilherme, do ponto de vista prático, você apontaria já alguma experiência de resistência efetiva ou de acúmulo de força para resistir? Essa resistência vai haver, e eu acredito, em 2 aspectos. Exatamente pela afoiteza do empresariado em fazer já, em botar de pé já a nova lei, as novas desrelações. Sim.
Essa afoiteza, ela vai fazer cair a ficha na base dos trabalhadores. Eles vão compreender aquilo que hoje é meramente um ruído intimidatório, vai fazer cair a ficha para eles quando for exercido, e sobretudo quando for exercido com fúria e selvageria. Por que que houve uma grande resistência à reforma previdenciária? Porque não só houve o ruído, Sim. como as pessoas se sentiram agredidas Sim. por aquela perda eventual de direitos, idade mínima, regras, valores, etc. Na reforma trabalhista ainda não caiu essa ficha. Até mesmo porque nós estamos com 14 milhões de desempregados. Sim. Então há um ruído maior, que é o ruído do desemprego. Sim, sim. E os neoliberais fizeram passar a tese que a lei modernizante é para criar emprego. Então ainda não caiu a ficha. Então eu estou apostando que essa selvageria empresarial pode ter como um subproduto o acendimento da nossa capacidade de resistência. Mesmo raciocínio que faço sobre a reforma previdenciária. Se o Temer, esquentado pela vitória de ontem na Câmara, botar de pé a iniciativa da reforma previdenciária como foi pretendido, pode ser que isso reacenda uma onda de resistência e indignação. Entendi, mas a resistência que você apontou aqui, ela está acontecendo mediante uma agressão do patrão. Eu acredito que esse será um dos gatilhos. O outro gatilho, e que eu aposto nele, é a resistência a partir do posicionamento unitário do movimento sindical de resistir, rabo de cavalo, sindicalizar, nenhum direito a menos, a reorganização da capacidade de ação sindical, o reagrupamento dos sindicatos e, sobretudo, a defesa e implementação da nossa Constituição. João Guilherme, tem um gap em algumas categorias, estão começando a preparar as campanhas salariais num ambiente totalmente adverso, do ponto de vista econômico, político, de legislação, etc. Mas a campanha está começando a surgir na cabeça dos dirigentes e dos trabalhadores, primeiro dos dirigentes. Muito bem. Nesse período temos aqui 2 ou 3 meses, que também é o período em que a lei entrará em vigor. Sim, o que sindicato de engenheiro deve fazer, o que sindicato de metalúrgicos deve fazer, o que sindicato de jornalistas deve fazer, o que sindicato de condutores, federações e confederações deve fazer. Bem, a lei é global, mas o efeito dela, o efeito da reforma trabalhista e mesmo sindical, ele é muito variado dependendo da categoria, da experiência, da situação, dos acordos pré-existentes, porque assim como é difícil botar de volta uma pasta de dentro do tubo, é muito difícil cortar direitos. Sim. Ou seja, as pessoas que conquistaram, as categorias que conquistaram, que avançaram, elas terão mais a perder, mas terão também uma experiência maior de resistência. Sim. O DIEESE tomou aquela iniciativa daqueles seminários regionais localizados. A 14ª jornada. Da jornada para preparar as negociações. Eu estou sugerindo a intensificação disso, o fortalecimento disso, que cada categoria faça essa discussão e, sobretudo, ela adote a seguinte tática. Quais são os 5 aspectos mais agressivos da reforma trabalhista na minha categoria? Entendi. Na minha experiência de negociação, em relação aos acordos e convenções que eu tenho firmado. Tá. Ou seja, é diferente. Claro, não claro. é um foco da resistência genérica, que é importante, Sim. a respeito da reforma, Sim. mas é concretizar. Sim, agora... Quais são aqueles aspectos implementáveis Sim. e implementados da nova lei que agridem a minha categoria, que agridem as convenções e acordos que a nossa categoria criou e que agridem aqueles trabalhadores que eu represento. Perfeito, porque isso torna a discussão mais objetiva. Mais objetiva e, sobretudo, não é o dirigente que vai, de maneira intuitiva, no caso positivo, descobrir as fórmulas.
tem que ver concretamente Pois é. aquilo que diz respeito. Pois Você é. quer ver um exemplo, Franzinho? Quando estava a discussão no Senado, o trabalho insalubre, foi usado o argumento que as enfermeiras tinham pedido. Lembra, na discussão no Senado? Sim, sim. O leguleio, a falácia, foi que houve aquela proposta de permitir trabalho de mulher grávida, no local insalubre, porque as enfermeiras tinham pedido. Sim. Ou seja, eles tentaram usar contra nós exatamente esse método de atender à experiência de um determinado setor. No caso, era uma falácia, era óbvio, uma mentira de argumentação, mas eu recomendo isso, que a gente se preocupe pelo detalhamento, usando a palavra obscena, foco. Tá. Que a gente foque, crie o foco naqueles temas que diz respeito à nossa experiência, os acordos que a gente tem, acordos e convenções, e que lesem especificamente aquele trabalhador. Perfeito. Olha aí, isso é uma tarefa para os dirigentes, para a assessoria econômica e muito também para a assessoria jurídica, porque esse levantamento, esse cruzamento de informações, onde é que pega mais, onde é que pega menos, com base nos acordos coletivos, na convenção coletiva, quem tem muito isso presente o advogado sindical. Eu quero dar um exemplo. A grande greve dos bancários de 1985, Sim. que foi a maior greve de categoria até aquela época, a maior greve de categoria do mundo. 500 mil. Ela teve um grande estímulo com dois dirigentes, infelizmente já mortos. O Erivaldo, o Heriberto, que era o presidente da federação, e o Gusquem, que era o presidente aqui de São Paulo, dos bancários. O Heriberto e o Gusquem, eles passavam as noites, porque a gente, durante a greve e a preparação, a gente ficou albergado lá na federação, dormia lá, aquelas coisas. Eles passavam a noite inteira discutindo ponto a ponto das cláusulas que eles iam discutir no dia seguinte. Claro que é um exemplo de uma situação, mas com isso eles adquiriram um conhecimento sobre a pauta que humilhou a mesa de negociação dos banqueiros. Tá, muito bem. João Guilherme Wagner Neto, hoje falando sobre sindicalismo pós-reforma. Nós temos aqui um intervalo da nossa contrato, a Confederação dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade. Aliás, faz tanto tempo que eu não falo com o Moacir, seu presidente, correndo para lá e para cá, acaba não falando, mas sempre manda algum conteúdo de ações da Confederação, que é muito ativa junto aos seus sindicatos, federações, e também atua muito dentro do Congresso, talvez por estar em Brasília e pela própria experiência do Moacir, tem lá um campo de relações dentro do Congresso, isso ele utiliza muito bem. Então vamos ver, eu não sei do que trata, né? Vamos ver do que trata aqui, de repente tem nada com o assunto que eu abordei, a matéria da Contratur. Voltamos já já, ok? Olá, companheiros e companheiras. Hoje, uma data para a qual nós nunca mais poderemos esquecer. Foi o dia que o presidente da República sancionou a lei que nos tirou os nossos direitos, que nos deixou novamente nas condições de escravatura. Não podemos esquecer jamais dessa data. Em nome da modernidade, em nome da ganância dos empresários, do lucro pelo lucro, tirar os nossos direitos. E se você acha que é pouco, verifique na internet, verifique no jornal, comunique ao seu sindicato, faça essas pesquisas, porque essas pessoas que aqui estão foram os responsáveis pela traição aos trabalhadores. E não são só eles, não. Nós temos muito mais. Dentro do Congresso Nacional, a maioria de quem está lá votou contra os trabalhadores e as trabalhadoras. Portanto, nós só temos uma forma de dar o troco para eles. É nas eleições de 2018. Nós temos que ter a consciência de quem votou a favor dos trabalhadores e quem nos traiu. Porque quando a gente vota, a gente passa uma procuração assinada em branco.
aos nossos parlamentares. E esses, lamentavelmente, nas suas campanhas, jamais, em algum momento, falou que ia tirar direito dos trabalhadores. Portanto, convoco a todos vocês que não desista das suas entidades sindicais. Junto com essa punhalada nas costas dos trabalhadores, estão tentando destruir a estrutura sindical. E nós não podemos deixar que isso aconteça. Você não pode desistir dos seus direitos. Você não pode desistir do seu sindicato. Porque a arma mais forte que nós temos, a estrutura mais forte que nós temos para lutar contra os desmandos do governo é a estrutura sindical. Venha junto a nós. Junte-se ao seu sindicato. Porque juntos nós somos fortes. Muito bem, quero mandar um abraço novamente para o Moacir Tesc, presidente da Contrato, e dizer que é importante esse chamamento que ele fez para que o trabalhador se junte ao seu sindicato. E o sindicato também faça primeiro, o sindicato, uma ação de ir até a base, né, de fortalecer essa ligação da categoria, que é uma coisa, é algo orgânico, não tem lá a base de um lado e a diretoria separada do lado de cima. Mandar um abraço também ao Wilson, que é dirigente da Contrato, sempre está aqui em São Paulo, a gente conversa, faz matérias com ele, e a Milênia, jornalista, que sempre participa, é até correspondente aqui do nosso programa. Eu quero mostrar aqui uma publicação que chegou da Gráfica ontem à tarde, que é o jornal Companheiro Metalúrgico dos Sindicatos Metalúrgicos de Guarulhos e Região, que diz assim: ação nas fábricas garante PLR para mais 7 mil metalúrgicos. Acordos firmados pelo sindicato ampliam ganhos da categoria. Depois tem uma foto da diretoria toma posse e defende direitos, que a posse marcou muito essa ideia de nenhum direito a menos, e a família na festa, que é a festa julina, que é um evento marcadamente familiar, vão lá pais, mães, muitas crianças, porque tem muita música, tem muita brincadeira, o pessoal gosta muito. Então já está circulando nas fábricas. Nós voltamos com o João Guilherme Wagner tratando da reforma, que ele chama de deforma sindical, né? Deforma, um conjunto de deformas que o governo tem jogado sobre a cabeça do povo brasileiro e dos trabalhadores especialmente. Nós temos mais perguntas, eu vou encaminhar a pergunta para a nossa Ariane Soares, mas antes, João Guilherme, eu soube que hoje no Sindicato de Engenheiros, nesta quinta-feira, você fez uma falação e apontou lá, utilizando o exemplo do Zola, escritor francês, eu acuso, você fez lá algumas acusações, depois, sem ser promotor público, eles gostam, né? Tem um prazer sádico fazer acusações, que você nos contasse um pouco, que vai além da reforma trabalhista, mas está ligada à ideia da deforma, desconstrução e desmanche da nacionalidade do Estado Democrático de Direito brasileiro. Ariane Soares, tem mais perguntas ao nosso convidado? Temos a pergunta agora de Márcio Antônio Rezende, do Simpro, do Rio de Janeiro. Simpro é o Sindicato dos Professores. Ele diz assim: como ficará o sistema S com a deforma? Olha, a deforma não diz respeito ao sistema S, é evidente. Nós precisamos de saber fazer a diferença entre o sistema S, no que ele é válido e útil, e, portanto, merece recursos, com os eventuais desvios financeiros interesseiros do sistema S. Por exemplo, o sistema S, nesse meu conceito, se legitima e se apoia em contribuições dos trabalhadores para exercer com presteza os serviços de formação, de qualificação, etc. Agora, uma coisa que não é válida, que não deve ser admitida, é que o sistema S desvia sua função para remunerar a rede das entidades sindicais patronais. Isso é que a gente deveria combater. Não combater o sistema S, ou a ideia de contribuições compulsórias para formação, qualificação, etc. Jogo julgado, correto. Podemos discutir quem controla, quem não controla. Não temos acesso, quero dizer, os trabalhadores não têm acesso, não tem capacidade de direção, capacidade de compreender aquilo, os gastos, contábil, etc.
Agora, o que a gente tem que ser contra é exatamente o conjunto de procedimentos que transfere esse montante fabuloso de recursos, que pode crer que é 7 vezes o montante da contribuição sindical, incluindo a contribuição sindical, patronal, é o desvio desse recurso para irrigar. Aliás, não só a rede sindical, patronal, irrigar também partidos políticos, campanhas, defensores do patronato, campanhas, etc. Sobretudo a campanha daquele industrial sem indústria que preside a federação aqui no estado, Pato, né? estado de São Paulo. O Pato, é. O Pato. Quen. Pois é. João Guilherme, vamos seguir aqui falando um pouco sobre essa reforma trabalhista, sindical, que afeta duramente as relações do trabalho, desmancha, né? O que nós demoramos tanto tempo para consolidar, custou lutas do povo brasileiro. A luta jurídica, você acha que haverá e que caberá o enfrentamento jurídico alegando ou ilegalidades, ou arbitrariedades, ou confronto com a Constituição, ou desrespeito a convenções internacionais das quais o Brasil é signatário? Olha, acredito claramente que haverá isso. Até mesmo porque os especialistas, eles chamam os hermeneutas, as pessoas que analisam e tudo, elas têm demonstrado várias incoerências. Certo. No artigo, por exemplo, que diz respeito à contribuição sindical voluntária, não compulsória, já há uma enxurrada de formulações que mostram as imprecisões, incoerências, atropelos, etc., cometidos. Mas, em geral, a própria formulação da DEFORMA, em todos os seus aspectos, ele é muito contestável. Aí entra a discussão hermenêutica. Agora, um problema que é concreto. A justiça é agredida pela DEFORMA. A justiça do trabalho ou a lato sensu? A justiça do trabalho a justiça especializada é agredida. E você apontaria que agressões? Não, encarece, limita o seu papel, Sim. limita o papel do juiz, obriga o juiz a certas coisas. Então, há um elemento que eu reconheço que o movimento sindical, que sofre a DEFORMA trabalhista e sofre a DEFORMA sindical, procure aliança com a judicatura, com a Procuradoria do Trabalho, com os juízes, etc. Agora, o movimento sindical tem que se preocupar com o seu corpo de advogados, porque a DEFORMA, ela valoriza muito e encarece muito o papel, em geral, dos advogados. Coloca-os quase como coparticipantes das vantagens que as empresas adquirem com a nova legislação. Então, é muito importante. Cada sindicato que tenha seu corpo de advogados confiável, qualificado, experiente, deve fazer das tripas coração para manter a equipe incólume. Perfeito. João Guilherme, você citou aqui a 14ª jornada do DIEESE, Clemente, o Silvestre e outros componentes do DIEESE, junto com a direção sindical do órgão, eles se juntaram e fizeram a 14ª jornada, lançada aqui em São Paulo e depois transmitida pela internet e tal, nas subseções do DIEESE. Mas você lembrou que no começo do programa que haverá uma tramitação da medida provisória. Eu te pergunto, nós temos o DIEESE, que atua na área econômica, não é só econômica, mas é basicamente esse é o campo do DIEESE. E o DIAP, que é Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, e o DIAP, como ninguém, tem o domínio, digamos, do conhecimento dessa tramitação. Você acha que seria prático fazer uma jornada do DIAP? Como é que poderia nos esclarecer? Não, é evidente. Se a gente pegar... Hoje, por exemplo, saiu o último boletim do DIAP. Eu estou dizendo em papel, porque na internet já está público. E o DIAP reproduz ali um artigo do seu presidente que é muito autocrítico e crítico do comportamento dos partidos de oposição durante a discussão da DEFORMA na Câmara. Então, isso são experiências que nós temos de levar em conta e eu acredito
que o DIAP ajuda bastante. Por exemplo, ontem, na posse, no seminário que seguiu a posse do Sintetel, o companheiro André do DIAP fez uma belíssima exposição política, não técnica, jurídica, mas política, a respeito do procedimento, de como foi formulada a lei, como foi aprovada e das dificuldades daqui para frente de enfrentar lá no Legislativo essa batalha. Entendi. Nós temos agora um momento chamado Arquivo Sindical, João Guilherme, em que a gente tem muito material lá na agência sindical e de audiovisual e nós reaproveitamos aqui no programa, que passa em Guarulhos também aos sábados, no canal 3 da NET, passa em Brasília também no canal 12 da NET, então você que nos assistirá em Guarulhos, em Brasília, verá esta matéria. É o Arquivo Sindical de um momento de um seminário de comunicação das centrais sindicais em 2009. Vamos ver do que tratamos e voltamos já com o João Guilherme Vargas Neto, tratando da reforma trabalhista e das suas consequências no emprego, no salário, nas condições de trabalho, na dignidade do trabalhador e do povo brasileiro. Vamos lá? Arquivo Sindical. A história vivida do sindicalismo brasileiro. Hoje, 21 de outubro, as centrais sindicais se reúnem no centro de São Paulo, na sede da UGT, para debater um assunto muito importante, que é a Conferência Nacional de Comunicação, a primeira que vai acontecer no Brasil em dezembro. Nesse encontro que acabamos de ter aqui na sede da UGT, nós saímos com propostas concretas que serão apresentadas em Brasília para o povo brasileiro, objetivando até a democratização de acesso aos meios de comunicação, passando pelo rádio, pela televisão, pela internet, pelos provedores de banda larga. E agora nós saímos aqui com a proposta para um novo marco regulatório que será apresentado em Brasília, facilitando e simplificando o modelo de concessão de rádio e televisão. Isto objetivando a democratização. Pelo modelo atual, somente poderosos grupos econômicos. Considero que essa reunião foi de extrema importância porque as centrais sindicais elas buscam unificar suas áreas de comunicação para poder intervir na Conferência Nacional de Comunicação. Isso é super importante, demonstra que o movimento sindical vem amadurecendo ao ponto de construir propostas unitárias. E esse seminário também foi importante porque nós elencamos aqui as que nós consideramos prioritárias para serem discutidas na conferência, do ponto de vista do movimento sindical e, logicamente, o movimento sindical fazendo parte do movimento social, nós deveremos apresentar essa minuta unificada. Penso que isso será de fundamental importância. Arquivo Sindical. A história vivida do sindicalismo brasileiro. Muito bem, voltamos com o repórter sindical Mundo do Trabalho no ar, hoje falando da deforma, já adotei aqui a terminologia do João Guilherme, deforma trabalhista. Temos mais uma última pergunta de um jornalista colega nosso, quem que é e o que pergunta ao companheiro? Luiz Endriunas, ele é da Federação Nacional dos Engenheiros. João Guilherme, você acha que haverá um enxugamento de sindicatos? Outras formas de associação acontecerão e quais? Bem, enxugamento óbvio que vai acontecer. E digo para você abertamente, suponha que tenhamos hoje 10 a 12 mil sindicatos de trabalhadores, existe aí uma porcentagem enorme, tipo 4 mil sindicatos, que nunca realizaram uma negociação. Nunca negociaram. Entregam a procuração para a sua federação. Entrega a procuração, nem faz isso às vezes, não negociar. Então, esses sindicatos, eles são, vamos dizer abertamente, cabide de emprego, cabide de renda. Então é óbvio que vai haver um freio de arrumação, em que, obviamente, os melhores, os mais capacitados, os que negociam, os que produzem resultados, se organizam a diretoria, sindicalizam, etc., vão avançar. Isso não quer dizer que a deforma é boa, não. Né? Não, porque, obviamente, que nós poderíamos obter digamos,
enxugamento à base das nossas iniciativas. Sim, sim. Agora, outras associações. Óbvio que existem hoje, e continuarão existindo, várias associações. Qual é a preocupação que eu tenho? Que a nova legislação, a Deforma Trabalhista, oriente associações de corte patronal. Por exemplo, a comissão de representantes da empresa, hoje, Sim. conforme a Deforma Trabalhista, ela é patronal. Ela será uma entidade que coexistirá e até será antagônica ao sindicato por conta do predomínio patronal nela. Correto. Por exemplo. Então eu respondo assim, haverá enxugamento, ele deve ser feito com inteligência para preservar a capacidade de representação do sindicato e sua conexão com a base, a coexistência com a rede das outras entidades, ela já existe. Sim, sim. O que eu temo é a criação de uma verdadeira rede de entidades patronais. Na história sindical é exemplo disso. Antes do Roosevelt, nos Estados Unidos, houve uma forte onda de constituição de sindicatos que eram chamados $50, sindicatos de $0,50. Tá. Era um sindicato, então, que punha uma contribuição baixa. Sim. E, num primeiro momento, atraiu milhares de trabalhadores. É a pirâmide sindical. É a pirâmide sindical. Na primeira negociação, nos primeiros resultados, ou não resultados, ficou demonstrado que aquele trambique era patronal, a rede toda destruiu. Mas eu acredito que haverá, baseado nas ideias da lei, eu acho que haverá uma proliferação de entidades associativas, etc., concorrentes com o sindicato e de corte patronal. Perfeito. Em vez de ser um sindicato por empresa, correr o risco de ser um sindicato da empresa. Da É empresa. mais um departamento. Esse aqui é um almoxarifado, esse aqui é um negócio aí de guarda as comidas e tal, os gêneros, e esse aí é o sindicato, vira mais um É departamento. como os Mesquita falavam, o meu comunista, ô pessoal, o meu comunista. O meu sindicato. O meu sindicato, eu quero te apresentar o meu sindicato. João Guilherme Wagner Neto, nós estamos no finalzinho do programa, mas falou de comunicação. Eu, como jornalista, me angustio. A gente fala mal dessa reforma, bate, denuncia seus efeitos, etc, etc. Mas tem hora que isso cansa, porque parece que está gerando atrito sem produzir calor e energia. O que você recomenda, se é que eu posso te pedir isso, aos jornalistas, companheiros nossos que militam nessa área da imprensa sindical? Informação qualificada e evitar a tentação da radicalização vazia. A radicalização vazia, ela é ótima para esquentar o botequim, mas a cogitação inteligente, unitária, precisa e, sobretudo, jornalisticamente fundamentada e informada, é que ela é pertinente e útil para o dirigente sindical. Perfeito. Bom, nós estamos chegando aqui ao final do programa. Nós abrimos a série hoje Sindicalismo pós-reforma. Não estou dizendo que é o fim do mundo, né? Mas é claro que cria uma conjuntura, uma situação nova sobre a qual nós temos que nos debruçar e ver que caminhos vamos adotar, da resistência, de enfrentamento, etc, etc. Falamos com o João Guilherme Wagner Neto. No dia 10, nós teremos aqui o Arthur Bueno de Camargo. O Arthur Bueno de Camargo preside a CNTA, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Alimentação, e também é o coordenador do Fórum Sindical de Trabalhadores. É mais ou menos uma entidade assim que agrega as confederações. No dia 31, teremos o Miguel Torres, que preside a CNTM, Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, os sindicatos metalúrgicos de São Paulo, e também é um dos dirigentes da Força Sindical. João Guilherme, você fez meio segundo. Que acusação mais importante você fez contra o governo e seu grupo lá hoje nos Engenheiros? Eu acuso o governo Temer e o seu grupo de desmanchar mercadologicamente o Estado brasileiro. Isso você acha o mais grave? É gravíssimo, ou seja, privatizar, apossar-se dos fundos públicos, das redes públicas, diminuir a soberania nacional e eliminar a rede social de proteção da sociedade brasileira. Eu acredito que isso é gravíssimo. Perfeito. Isso aí, antigamente nós chamávamos de crime de lesa pátria.
Muito obrigado a todos e a todas que nos acompanharam. Até quinta-feira que vem com um novo Repórter Sindical com o Arthur, da CNTA, falando mais ou menos do mesmo tema aqui, reforma sindical, enfrentamento, resistência, ações jurídicas, de comunicação e tudo o mais. Forte abraço, até a próxima quinta. Agência Sindical apresentou Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar.